Olá, amada família Ágape e demais que estão nos ouvindo nessa noite. Mais um domingo, cada um em sua casa, mas unidos num só espírito, ouvindo a palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou em meu coração nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós estamos há uma semana, depois da Páscoa, depois de termos celebrado a morte, a ressurreição de Jesus. Mas nós sabemos que foi uma semana muito cheia, como eu havia falado na semana anterior, uma semana muito tensa para Jesus, e aquilo que realmente marcou o ápice, o auge de todo o ministério de Jesus, foi quando ele veio, ele foi condenado, ele foi crucificado, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E essa é a mensagem principal, essas são exatamente as boas novas. É exatamente isso que Paulo sempre enfatizava, quando Paulo pregava, o que realmente importava, sempre nós podemos observar, é sempre a morte e a ressurreição de Jesus. E essa deve ser sempre a nossa mensagem central. Por isso que eu creio que nós podemos refletir um pouco mais com relação àquela semana. Esse episódio que nós lemos aqui em Lucas capítulo 24, são várias coisas que nós temos aqui. E Lucas, ele registra um fato que só está no evangelho dele, não está nos demais, que é o caminho para Emaús. Dois discípulos de Jesus indo para Emaús no final daquela tarde, no final daquele domingo da ressurreição, e algumas coisas acontecem ali. Eu quero ler não o capítulo inteiro, nem do verso 13 até o 35, que seria o contexto da nossa pregação, mas eu quero ler do verso 28, Lucas 24, do verso 28 ao 35, e lá diz assim, na nova Almeida atualizada: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Mas eu quero orar antes de falar um pouco sobre esse texto. Querido Pai eterno Deus, nós somos gratos por mais uma vez termos a liberdade, termos a oportunidade de transmitir a Tua palavra. Ó Senhor, que realmente ela possa encontrar guarida em cada coração, possa chegar em cada casa, que o Teu povo, Senhor, possa ser abençoado por meio da Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos isso em nome de Jesus, que realmente a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem da ressurreição, esteja sempre no centro, não somente de nossas vidas, mas também de nossas mensagens. Abençoa, Pai, agora esta palavra em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem que eu quero dar aqui é o seguinte: é do caminho da desolação para o caminho da esperança. Eu estava olhando um pouco um teólogo que escreveu muitos livros a respeito da teologia. O nome dele é Barclay. Ele tem muitos comentários muito bons. E ele colocou nesse contexto o seguinte título: do caminho do anoitecer ou do acaso, o caso, para o caminho do amanhecer. Então é nesse sentido que eu gostaria de falar um pouquinho, mas eu coloquei aqui da desolação para a esperança. A partir do verso 13 nós temos, como já falei, a história de dois dos discípulos de Jesus caminhando para Emaús. Onde é que ficava Emaús? Emaús ficava para o lado oeste de Jerusalém, ou seja, para o lado do pôr do sol. Já era final da tarde, eles foram caminhando ligeiro antes que escurecesse, antes que terminasse o dia. A distância de Jerusalém até Emaús é aproximadamente 10
a 11 quilômetros. E eles vão acompanhando, e naquela época era comum, né? Alguém que viajava de uma aldeia para outra, como não tinha muitas casas e às vezes tinha perigo também de assaltos, então veio um sujeito e começou a caminhar junto com eles. E eles foram caminhando e não sabiam quem estava andando junto com eles. O texto de Lucas não diz quem eram esses dois, não temos o nome dos dois. Provavelmente não eram dois dos 11, né? Porque Judas já não estava mais, ele havia se enforcado, mas não creio que seja um dos 11, porque senão o texto teria dito quem são eles. Sabemos que Jesus teve muitos outros discípulos, famosos inclusive. Por exemplo, Nicodemos, que era um dos principais fariseus. Ele era um discípulo de Jesus, mas ele ia para Jesus à noite, porque ele tinha medo dos demais. José de Arimateia foi quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos e colocou o corpo de Jesus na sua própria sepultura. A Bíblia diz que ele era um homem rico e ele também era um dos discípulos de Jesus. Então Jesus tinha muitos outros seguidores, pouco mais de longe, mas aqueles 12 anteriores eram realmente os principais a quem ele chamou de apóstolos. Eles estavam agora caminhando para onde? Eles estavam caminhando para o oeste. Eles estavam caminhando em direção ao pôr do sol. Talvez a luz do sol da tarde tenha ofuscado eles. Esses dias agora nós temos percebido no entardecer um sol tão bonito, um céu tão maravilhoso, bem amarelo, aquele sol, né, brilhando lá no final da tarde, e eles andando a pé, talvez ofuscados pelo sol, mas eu creio que eles estavam muito mais ofuscados espiritualmente. Eles estavam caminhando em direção à noite. Eles estavam caminhando em sentido contrário ao dia. Os dois talvez estão figurando exatamente o caminho em direção à contrária a qual o cristão deve caminhar. Eles estavam desolados, a esperança deles havia se desvanecida, eles estavam frustrados, se sentiram derrotados, estavam caminhando tristes, e Jesus, caminhando ao lado deles, pergunta sobre o que é que eles estão conversando. Eles falaram: puxa, mas será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? A caminhada deve ter durado pelo menos 2 horas, né? Se nós olharmos 10, 11 quilômetros caminhando a pé, então em média seriam 2 horas. E eles não percebem muitas coisas, mas eles vão caminhando, e quando eles chegam perto da aldeia, eles sabem que agora estão chegando na casa para onde eles iriam. Mas uma das coisas que chama a atenção é que eles não percebem que Jesus estava do lado deles. E sabem, muitas vezes é assim na nossa vida. Nós estamos, às vezes, ansiosos, angustiados, muitas vezes desolados, e muitas vezes nós não enxergamos a solução do problema. Nós olhamos o problema, estamos ofuscados, muitas vezes por uma situação, por alguma enfermidade, alguma dificuldade, alguma encrenca, alguma frieza espiritual, seja lá qual o problema que tenha acontecido, e nós não olhamos muitas vezes com cuidado para o nosso lado, que Jesus está ali para nos ajudar, não é assim muitas vezes na nossa vida? E quando eles chegam, o que acontece? Eles dizem para Jesus: Jesus, entra conosco porque já é tarde, está escurecendo, onde é que você vai pousar? Na realidade eles não sabiam que era Jesus, né? E porque Jesus fazia de conta, ou fez de conta, que ele iria continuar a caminhada dele. Barclay novamente ele diz que Deus deu a nós, e ao mesmo tempo, o maior e mais perigoso dos dons. O dom do livre-arbítrio, o dom da escolha. Eles não precisavam ter convidado Jesus para entrar, eles podiam ter deixado quieto: nem conhecemos, né, quem é essa pessoa, deixa ele, né, andar o caminho dele. Mas aqui nós vemos novamente a decisão deles de convidar Jesus a entrar em sua casa. E aqui está realmente a decisão que cada um de nós deve tomar individualmente, convidar ou não Jesus a entrar em sua casa. Sabemos que desde o Antigo Testamento, desde que Deus tira o povo de Israel lá do Egito, leva eles em direção à terra prometida, quantas vezes Deus falou para eles: escolham entre a vida e a morte, a escolha está diante de vocês. Se vocês seguirem os meus mandamentos, terão vida. Se vocês se afastarem dos meus mandamentos, vocês terão morte. Josué, no final da vida dele, depois que ele já tinha encaminhado todo o povo de Israel para dentro da terra prometida, ele diz para eles: escolham hoje a quem vocês irão servir.
ao Deus verdadeiro ou aos deuses desses povos ali. Eu e a minha casa, porém, serviremos o Senhor. Então cabe a cada um de nós escolher exatamente o caminho que nós queremos na nossa vida. Baseado nesse texto que eu li a partir do verso 28, também quero ainda observar 3 coisas, né, que nós vemos aqui. Primeira delas, eles percebem a presença de Jesus em que momento? Quando Jesus toma o pão, quando Jesus abençoa o pão, quando Jesus ora pelo pão e entrega para eles. Aí eles percebem quem é Jesus. Eles devem ter tido experiências antes com Jesus. Não sabemos se eles estavam junto na última ceia que Jesus tem com os seus, quando ele institui a que nós chamamos de Santa Ceia, mas provavelmente eles estavam entre aqueles milhares de homens quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Jesus levanta os olhos para o céu, agradece, abençoa e depois ele reparte. E aqui eles estão percebendo essa mesma atitude de Jesus. Aí eles percebem que Jesus é o que estava com eles. Querido, Jesus quer estar conosco na nossa casa, no nosso dia a dia, nas coisas simples, na refeição. Você tem agradecido a Deus cada vez quando você senta à mesa para comer? Tem convidado o Senhor Jesus para estar presente? Tem convidado o Senhor Jesus para fazer parte das suas atividades, dos seus afazeres do dia a dia, os menores afazeres dentro de casa? E ao mesmo tempo, quando nós celebramos a ceia, quando Jesus parte o pão, quando ele diz que este é o meu corpo, quando ele pega o cálice e diz que este é o meu sangue, é ali que nós temos a verdadeira comunhão com ele. É ali que nossos olhos devem estar abertos, devem se abrir. É ali que nós temos que perceber que Jesus está no meio e nós fazemos parte dele. E ele quer essa comunhão conosco. Que nós tenhamos sempre os olhos abertos para percebermos a presença de Jesus nas nossas casas, na nossa vida. A segunda coisa, eles comentam dizendo, não nos ardia no coração quando ele explicava a palavra, começando por Moisés, indo por todos os profetas, falando a respeito do Messias que teria que vir, morrer e ressuscitar. Não nos ardia o coração quando ele falava isso? A pergunta que eu faço, o quanto tem ardido o nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos, estudamos, meditamos nas palavras de Jesus? O quanto isso tem nos impactado, o quanto isso tem mexido conosco. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós lermos a palavra de Deus, mais livres nós seremos. Mais comunhão nós vamos ter, mais os nossos olhos vão se abrir, mais o nosso coração vai arder. A terceira coisa, o que eles fazem? Eles se levantam imediatamente. Eles voltam para onde? Eles voltam para Jerusalém. Eles voltam aqueles 11 quilômetros. Talvez já era de noite, imagino que já deve ter sido noite agora, já escurecido. Para o judeu já deve ter começado o dia seguinte. Eu falei esses dias atrás que o dia para o judeu ele começa depois do pôr do sol. Para onde eles vão agora? Agora eles vão em sentido contrário. Agora eles vão em direção ao raiar do dia. Agora eles estão começando um novo dia. Eles vão para o amanhecer. Agora eles estão cheios de esperança. Antes eles estavam caminhando para o lugar do pôr, em direção ao pôr do sol. Eles estavam desolados. Agora eles vão em sentido contrário. Eles vão em direção a um novo dia. Eles estão caminhando agora para uma esperança que reacendeu dentro deles. O que é que eles fazem? Eles vão compartilhar as boas novas, eles vão compartilhar a alegria com os 11 e junto com eles estavam outros. Ali eles vão testemunhar, eles vão ouvir, vão ter comunhão com aqueles outros. Eles vão falar da experiência que eles acabaram de ter. Eles não esperaram um outro dia, eles não disseram, pô, já caminhamos 10 quilômetros, 11, estou cansado, já está de noite, vamos descansar, amanhã a gente vai lá. Não. Eles saíram imediatamente. A pergunta que eu faço, o quanto nós temos compartilhado essas boas novas, essa alegria, esse encontro que nós temos com Jesus, o quanto temos compartilhado isso com outros. Temos falado dessa alegria que temos trazido esperança a outras pessoas, ou tem sido indiferente para nós seguirmos ou não o Senhor Jesus?
O verdadeiro cristão, aquele que ama o Senhor Jesus, ele vai ter seus olhos abertos, o coração dele vai arder, ele vai ter o maior prazer em falar de Jesus a outras pessoas. Eles voltam e ali eles têm um momento agora de comunhão, eles conversam com os seus amigos, com os demais discípulos, compartilham e com certeza deve ter sido um momento de muita alegria. Eu quero terminar colocando 4 coisas que Billy Graham, eu creio que já tenho comentado isso no devocional, mas 4 coisas que Billy Graham orientava as pessoas quando eles aceitavam Jesus, quando as pessoas vinham para frente. E as campanhas de Billy Graham eram campanhas enormes, milhares de pessoas vinham para frente e ele de uma forma muito simples orava por aquelas pessoas e ele sempre dava 4 orientações a esses novos convertidos. Primeira coisa ele dizia, leia a Bíblia todos os dias, leia a palavra de Deus, faça com que a palavra do Senhor entre em seu coração. Abra os olhos e os ouvidos para as palavras de Jesus. E foi isso que aconteceu com esses discípulos. Quando Jesus explicava a palavra, os olhos deles se abriram e o coração deles ardia. A segunda coisa, Billy Graham dizia, ore todos os dias. Se você não sabe orar, então diga, Senhor Jesus, me ajude a orar. Fale com Ele, Ele é o teu Salvador. Ore a Deus Pai, Ele quer te ajudar. O que Jesus fez? Ele chegou e ele abençoou o pão, ele agradeceu e foi ali que eles reconheceram quem era Jesus de fato. Converse com Jesus, fale com Ele todos os dias, exponha as suas dificuldades, os seus problemas. A terceira coisa, Billy Graham diz, testemunhe, conte para alguém, mostre o sorriso, demonstre amor, seja natural, faça amizade com outras pessoas, ame elas, sem discriminação, mostre que o amor de Deus está em sua vida agora. E foi o que esses discípulos fizeram. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém para compartilhar essas boas notícias, a alegria de terem encontrado Jesus novamente ressuscitado. A quarta coisa, Billy Graham diz, participe de uma igreja. Extremamente importante de você estar participando de uma igreja. Porque é aqui você se reúne com a família de Deus. Até mudei o nome do nosso grupo, Família Ágape. É aqui que nós temos comunhão, é aqui que nós podemos falar das nossas dificuldades, das nossas alegrias. Podemos chegar para um irmão e irmã e dizer, lembra daquele momento, lembra disso. E a gente pode, numa roda, compartilhar, poder realmente abençoar um ao outro, poder falar das experiências, falar das tristezas, e sermos edificados mutuamente por meio dessa amizade, por meio dessa família. A igreja é a família de Deus. Lembra de fazer isso. Não esqueça. Com isso eu quero terminar essa breve palavra, essa breve meditação. Nós possamos realmente ter sempre nosso coração, nossos olhos, nossa mente aberta para a palavra de Jesus, não nos deixar ofuscar pelos problemas, pelas dificuldades e nem pelo coronavírus, mas obviamente tomando todo o cuidado, mas toda a nossa confiança deve ser em Jesus. Vamos compartilhar da alegria que nós temos em sermos seguidores de Jesus. E que o Senhor te abençoe poderosamente. Que a graça do Senhor Jesus, do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Celestial e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, agora e para sempre. Amém. Vão na paz.